Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando da carta aos Hebreus. Estamos no capítulo 2, nessa exortação a respeito da diligência. Estamos falando do versículo 2, dessa justa retribuição que o escritor de Hebreus está deixando claro aqui, que toda transgressão e desobediência recebeu, na época da lei, a justa retribuição, uma dispensação inferior, intermédio dos anjos, e mesmo assim houve a justa retribuição de acordo com a resposta que as pessoas davam a essa dispensação. E o escritor de Hebreus quer dizer que como nós vamos escapar se nós não prestarmos atenção a essa aliança tão superior, com privilégios tão superiores, com promessas, condições tão superiores. Nós vamos escapar da justa retribuição também, se nós estamos vivendo num tempo tão melhor, tão excelente, tão poderoso. Nós estamos aqui usando as versões da Bíblia. Eu estou usando a Almeida Clássica. Diz assim: porque se a palavra pronunciada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. A Almeida Contemporânea diz: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição. E a King James, no versículo 2, diz assim: pois a mensagem proferida pelos anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Veja que está falando de punição, de retribuição, sendo justa. E nós vamos falar que Jesus, hoje, ele recebeu a justa retribuição por transgressões e desobediências. Por transgressões e desobediências da lei. Jesus recebeu nele essa justa retribuição de transgressões e desobediência do que se refere à lei. Veja que nós precisamos entender que todos pecaram. Todos, absolutamente todos pecaram. É o que Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não há ninguém, nunca houve alguém que viveu integralmente toda a lei. Isso quer dizer que todos pecaram. Todos nascem pecadores, com o pecado original, com o pecado de Adão, e todos cometem pecados, todos cometem transgressões, de acordo com o que está relatado na lei, certo? Então, essa lei, ainda que perfeita, ainda que santa, ainda que justa, essa lei, Romanos capítulo 8, verso 3 diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Veja que a lei estava enferma por causa da carne. Isso quer dizer que a carne impossibilita qualquer ser humano de viver a lei. Qualquer ser humano possui um corpo de carne, e é justamente esse corpo de carne que impossibilita qualquer ser humano, seja um ser humano decidido a não ser religioso ou um ser humano religioso. Qualquer um tem uma carne que o impossibilita de viver a lei. Se você transgride um dos mandamentos da lei, você se faz culpado de todos eles. É impossível
é impossível, por causa da carne, deixar de transgredir. Todos transgridem. E quando transgride, existe a justiça da lei. A justiça da lei é baseada em 2 pontos: a justiça positiva e a justiça negativa. A justiça positiva é as bênçãos. Se você executa toda a lei, você é abençoado. Você se torna justo porque você executou a lei, e então você tem a justiça positiva. Tua vida progride, tua vida anda, tua vida prospera, você tem paz porque você recebeu a justiça positiva da lei. Agora, a segunda justiça da lei é a justiça negativa. A justiça negativa é você recebendo o seu salário também de acordo com a resposta transgressora que você deu à lei. Sua carne é enferma, sua carne ela é fraca, ela não consegue cumprir a lei. Então você recebe a justiça negativa da lei, que são problemas, dificuldades, opressões, lutas, tormentos, tempestades, gigantes, escravidão, todo tipo de maldição que possa existir. É a justiça negativa. Você merece viver no negativo porque você não obedeceu os pontos apresentados pela lei. Então veja que é impossível viver a justiça positiva da lei, e a justiça negativa da lei é a consequência imediata, certa, de todos os que querem viver a lei. Jesus tem que entrar em cena. Porque se Jesus não entra em cena, essa é a tão grande salvação do versículo 3 aqui de Hebreus capítulo 2. Essa é a tão grande salvação. Nós precisamos atentar que o escritor está falando com hebreus, com descendência de Abraão, com pessoas que tinham muita tendência a querer viver lei. E isso era uma realidade deles estarem querendo voltar à lei. E Jesus tem que intervir. Jesus tem que entrar, porque é impossível que alguém consiga suportar a justiça negativa da lei. É impossível que alguém também viva a justiça positiva da lei. Então nós vemos Israel, e Israel viveu sofrendo todo esse tempo de vida da nação de Israel. É sofrimento, é guerra, é luta. As pessoas têm uma ideia tão errada daquela terra que elas vão lá, pegam um pouco de pó daquela terra e diz que é um pó consagrado, pega o óleo de lá e dizem que o óleo de Israel é um óleo diferente dos óleos que possam haver em outros países. Mas pense, aquela terra está debaixo de guerra, não tem paz, tem problemas a todo tempo, eles vivem em tensão máxima a todo tempo. E os cristãos estão querendo trazer um óleo que vem de lá. Se fosse tão poderoso o óleo de lá, daria conserto para lá. Mas eles negaram a Cristo. E quando eu penso que o óleo de Israel, que a terra, que a água do Rio Jordão, ela é mais consagrada, que o muro das lamentações é mais consagrado do que onde eu estou negando a Cristo. Eu estou negando a Jesus como eles fizeram. É querer voltar ao judaísmo. Isso é querer voltar ao judaísmo, é querer colocar o judaísmo junto com o cristianismo. Jesus veio receber essa justa retribuição. Veja que a palavra vai nos falar, o próprio Jesus dizendo em Mateus 5 diz assim: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então as pessoas pensam assim: bom, Jesus pegou e deixou a lei de lado e disse: isso aqui não serve mais. Não, não é isso. A mensagem do cristianismo não é essa. A mensagem do cristianismo é Cristo falando: eu não vim abolir lei, eu vim cumprir.
eu vim executar a lei, eu vim receber toda a justiça negativa da lei e vim ser o doador de toda a justiça da lei. Jesus veio cumprir a lei. Ele não veio só cumprir a lei em vida, obedecendo cada ponto dos mandamentos. Não, ele veio cumprir a lei na sua totalidade, através da sua obra, recebendo sobre si, recebendo em si mesmo, naquela cruz, toda a justa retribuição, para que aqueles que aceitassem a Jesus não recebessem mais essa justa retribuição de desobediência e transgressão. Jesus recebeu a justa retribuição por todas as desobediências e transgressões, fazendo-se assim o castigo de Deus. Sobre ele veio o castigo de Deus. Então Jesus veio cumprir a lei. Daí o versículo 18 vai dizer assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Nada da lei vai passar sem que seja cumprido. Jesus está falando isso no primeiro ano do seu ministério. Mas lá na cruz se cumpriu toda a lei. Veja, Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Mas por que Jesus aboliu a lei assim? Disse, você não serve mais? Não, porque Jesus cumpriu. Jesus executou até o tio, até o jota da lei. Toda a lei de Deus foi cumprida por Jesus. E em Jesus foi cumprida pelas ações e pelas obras de Jesus. E em Jesus, porque foi colocado em Jesus, todas as maldições da lei foram colocadas sobre ele. Jesus cumpriu toda a lei, obedecendo-a e recebendo sobre si o castigo da lei. Ele cumpriu a justiça positiva da lei e recebeu a justiça negativa da lei. É isso que ele está dizendo aqui. Então Cristo, ele é o cumpridor da lei. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor dos mandamentos. Ele é o Senhor da moralidade. Ele é o Senhor do decágulo. Ele é o Senhor dos 10 mandamentos. Ele é o Senhor do templo. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é a justiça. Ele é o justo. Ele é o justificador de todo aquele que crê. Ele cumpriu a lei. O fim da lei é Cristo. O fim dessa lei é Cristo. A lei é o ministério da morte. 2 Coríntios 3, 16, 17. E Jesus cumpriu, recebeu o serviço da morte. Jesus recebeu em si o ministério da morte. Para cumprir o ministério da morte, para ser um Deus de vida, para ser um tempo de vida, para ser uma mensagem de vida, para ser um evangelho de vida, para ser um caminho de vida, para ser um pão vivo que desce do céu, para ser uma água viva que brota do interior, para ser rios de água viva que fluem do interior, para ser o doador de vida. Ele se fez morte, ele recebeu o ministério da morte, para que ele pudesse dar a nós o ministério da vida. Então veja que Jesus se fez pecado por nós. Jesus se fez pecado, se fez transgressão e desobediência. Veja o que diz aqui Hebreus 2:2. Porque se a palavra pronunciada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Recebeu essa transgressão, essa desobediência caiu sobre Jesus. E Jesus recebeu essa justa retribuição
Por isso, como nós vamos escapar de uma tão grande salvação dessa, se nós negligenciarmos? Naqueles que viviam a lei, essa justa retribuição caiu sobre eles, mas Cristo vem e cumpre a lei, e essa justa retribuição cai sobre Cristo e nos salva. Ele nos salva da punição, Ele nos salva da punição da lei. Como nós vamos escapar se nós rejeitarmos, negligenciarmos, levarmos isso como uma mensagem qualquer, desclassificar a importância dessa mensagem? É isso que o escritor de Hebreus está querendo dizer. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado, certo? Deus o fez pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, glória a Deus. Ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado. Deus o fez transgressão e desobediência. Deus o fez violação, para que ele recebesse a penalização da lei, o castigo da lei, a retribuição da lei, o salário da lei, as maldições da lei, os opróbrios da lei caíram sobre Cristo na cruz. Foram derramados sobre ele a justiça negativa da lei. Ele se fez pecado, ele se fez transgressão. Na lei, o homem se fazia transgressão, o homem se fazia desobediência, porque não conseguia cumprir a lei. Então o castigo vinha sobre o homem. Mas nessa dispensação da salvação, Cristo cumpriu a lei. Então a transgressão e a desobediência caiu sobre Jesus. E Jesus se tornou ali o recebedor do salário da maldição da lei, da retribuição da lei, da operação da lei, castigando a punição da lei. Glória a Deus. Como nós vamos escapar se nós não atentarmos para essa tão grande salvação, de que ele se fez transgressão, ele se fez desobediência, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele recebeu a justiça negativa, ele recebeu essa justiça de penalidade sobre ele, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus, para que nós recebêssemos a justiça da lei, a justiça da salvação, a justiça de ser salvo por Jesus Cristo, não pelas obras da lei, não pela bondade da lei, não pelas determinações da lei, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo. É o sacrifício de Jesus Cristo que nos salva, porque a transgressão e a desobediência caiu sobre ele. Ele se fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez transgressão e desobediência, para que nós pudéssemos ser feitos essa justiça de Deus. Então nós recebemos a justiça positiva da lei, sem que cumpramos a lei, porque Cristo cumpriu a lei negativa e nos derrama a lei positiva, a justiça da lei positiva, as bênçãos. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos, Efésios 1:3, nós já somos abençoados para viver em santidade. Nós já somos abençoados para viver em caráter cristão, não viver a lei, mas ser imitador de Cristo. É superior imitar a Cristo do que viver a lei. O evangelho não é lei e Cristo. O evangelho não é lei. O evangelho é só Cristo. E Cristo é vida. Cristo nos deu a vida, porque ele recebeu em si o ministério da morte. Como nós vamos escapar? Esse é o cerne da exortação. Como nós vamos escapar se nós não atentarmos para essa tão grande salvação, essa tão gigantesca salvação que Cristo nos salvou? O evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!